Olá, e eis que aqui estamos de novo com o vídeo. Vocês devem estar lembrados, pessoal que acompanhou, a gente estava fazendo este robô aqui. Aí nesse meio tempo, a gente estava fazendo ele em desenho, em pintura digital. Aí eu pensei que podia aproveitar que estava desenhando e gerar um diagrama esquemático para modelar. E assim eu fiz, fui lá para o GIMP, gerei um mapa de... um diagrama, um blueprint como eles chamam, e fui modelar, tá aí, comecei o modelo, trouxe para cá. O que é interessante é como o modelo, isso a gente vai ver daqui mais adiante, como o modelo, quando você puxa ele para 3 dimensões, ele surpreende, A gente não consegue, desenhando, só ter uma noção mais legal da coisa em si. Quando a gente modela, poderia ser em material, em escultura, em argila e tal, ele sempre surpreende a gente. Já tive essa experiência com modelagem em argila. Mas no computador também. No computador fica bem interessante mesmo, modelado. E com esse não foi diferente, Com a simulação do volume, depois dos materiais, do material que eu apenas imaginei no desenho, ou eu não soube fazer, ou não é possível mesmo fazer. É mais provável a primeira opção, Eu não soube fazer. Mas eu fiquei bem entusiasmado com o resultado, a ponto de fazer um teste de animação logo em seguida, Quando eu havia modelado as partes principais dele. Eu modelei usando aquela técnica de subdivisão de polígonos, na versão antiga do Blender. Eu ainda não fiz a passagem, a grande passagem, a troca das versões. Estou trabalhando ainda com a versão que eu já conheço e que o meu computador suporta. Então até o render é o antigo. Não cheguei nem a usar os cycles. Fiquei com o render interno aos mesmo dele. Para o que eu pretendo, que não é nada tão pretensioso, tá ótimo. E aí eu vou acompanhando as linhas, veja só. Aí o mais difícil aqui é você manter a topologia bem na mediana, sem grandes amassados. Isso é bem difícil. Aí nesse momento foi o momento que eu percebi que as versões de frente e lateral do blueprint não estavam exatamente corretas, então chegou uma hora que eu optei por não seguir, seguir como o que estava aparecendo lá na minha tela. Como eu estou trabalhando para mim, isso não foi um grande problema. Eu imagino que se estivesse trabalhando para uma empresa, para uma pessoa, a pessoa que estivesse encarregada ia criar caso. Mas veja, não coincide mesmo, e isso foi uma falha do desenho lá na hora de elaborar o blueprint. Não há maneira de você fazer isso no 3D, se o desenho já veio com a falha. E aí chegou uma hora que eu decidi usar uma das versões, que foi a de frente, porque a de lado não casava. E como estava ficando próximo à ideia central do modelo, deixei isso para lá, não fiquei me batendo com isso, Preferi caminhar mesmo pro... Aí eu ainda não tinha colocado a textura de reflexão, Só tava o material cru mesmo, o sombreador. Mas logo você vai ver que eu vou experimentar, porque empolga a gente ver se a coisa já tá andando no rumo mais perto do certo. Claro que aqui e ali houve umas travas no computador. Ele segurou a imagem
Como a gente está vendo em time-lapse, né, a gente não vai perceber isso. Aqui ali fazendo uma correção. E aqui é evidente que esse robô que eu estou fazendo, a inspiração dele é muito clara, são os robôs do cinema, né? Então é um Exterminador do Futuro, é um C-3PO, como eu já falei, é um Robocop. Mas acaba que não é nenhum deles na prática, apenas eles são minha inspiração, né? Como eles também se inspiraram em outros robôs da história do cinema, da literatura, para construir o deles. Sendo que o deles até pode parecer com algum, mas não é nenhum dos outros. Assim o meu também. Eu tive como ponto de partida aquela ideia deles, mas em seguida eu fiz do meu jeito. Aqui nesse ponto dessa orelha dele redonda, eu segui o modelo. Em verdade é que depois que eu parei de gravar o vídeo, eu já fiz algumas modificações, já acrescentei coisas da minha ideia, não fiquei eu não fiquei na versão, não me prendi tanto, quer dizer, eu garanti assim 90% do que estava no diagrama e o resto eu saí improvisando. Até porque o diagrama era só a carapaça aqui da cabeça, não tem mecanismos internos, não tem pescoço, tronco, e no momento que eu tô gravando esse vídeo eu já tenho toda essa parte, eu já tô experimentando, né? Comecei até a fazer o braço, mas aí isso vai ficar para um próximo vídeo. Nessa parte aqui eu já estava fazendo as lentes do olho biônico do robô. E aqui eu ainda tentei fazer parecido com da ideia do desenho, que era uma coisa incandescente, mas não me agradou. Eu acabei deixando ela em transparência mesmo e colocando uma calota esférica por trás com um ponto luminoso dentro. Não sei se isso vai ser possível entender, se eu vou conseguir imprimir. Aí eu tô vendo a visualização de material, né? E ele oferece isso dentro da interface. Não é exatamente assim que fica renderizado. Renderizado fica assim. Aqui já um teste de animação. Esse teste eu fiz antes de colocar as outras inovações. Ele já tem um maquinário interno, mas já dá pra gente ver mais ou menos o fundo do olho dele lá. Isso é... Claro que eu ainda algumas coisas eu vou olhar amanhã e não vou me agradar completamente, então essa é a versão prioritária. Nos próximos ele já vai estar bem mais completo, já vai estar com outros movimentos e com o resto do corpo, uma boa parte pelo menos. E é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter assistido. Essa é aquela hora ótima para você deixar um like. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, meus amigos.